Olá pessoal, hoje eu estou com um projeto aqui para fazer junto com vocês, que é um descanso de panela. Eu vou estar utilizando esses círculos aqui que eu já havia feito há um tempão atrás para fazer fundo de cachepô, mas aí eu achei esses círculos e falei, vou reaproveitar agora, já que o Natal está chegando, vou reaproveitar para fazer um descanso de panela. Então aqui eu tenho um tecido de algodão que já está forrado com feltro e mais um feltro verde que vai ser o mesmo fundo para os motivos decorativos que eu vou usar nesse descanso de panela. Esses meus círculos aqui, eles estão com 24 centímetros de diâmetro. E aqui alguns motivos natalinos, uma estrela e uma árvore. Eu já fiz um aqui com essas bolas que vão simular bolas de Natal. E agora eu vou cortar esses motivos aqui com a tesoura, o meu molde, para depois cortar no feltro. Pronto, depois de cortar, eu vou colocar aqui no feltro e vou alfinetar para poder cortar em volta. É só para fixar mesmo e facilitar esse processo. Então tá aqui, pessoal, depois de fazer os 3 motivos, de cortar e de colocar aqui em cima do meu descanso de panela para ver como que vai ficar a disposição dos objetos, exceto a árvore, que é um objeto só. Eu vou utilizar cola de contato. Como é que eu tenho, ela é bem líquida, eu coloquei num plástico aqui, peguei um pedacinho do feltro. E aí, eu vou pegar a primeira peça que eu coloquei que vai ficar por baixo e vou passar um pouquinho aqui atrás desse feltro para ajudar a manter no lugar o motivo, né, decorativo, que eu vou costurar na máquina. Então, para não sair do lugar, é bom que você tenha aí uma cola de contato, uma cola de tecido também funciona. Para você poder facilitar, na verdade, seu trabalho de costura. Então, eu posiciono aqui mesma coisa. Vou tirar os objetos que ficam por baixo. Vai ficar mais ou menos no mesmo lugar, porque como eu tô mexendo, fica difícil a gente colocar no mesmo lugar novamente. Mas era só pra gente ter uma ideia. Eu já vi que tem também até cola em bastão para tecido, deve ser bem interessante. Mas como eu tenho essa, é essa que eu vou utilizar. Então eu colei todas as peças que vão ficar por baixo e agora a gente vai lá para a máquina costurar. Agora na máquina de costura reta eu vou passar uma costura no contorno dos motivos decorativos bem na pontinha. Depois de passar a costura na máquina reta, eu vou fazer umas linhas para servir de guia, porque eu vou fazer esses motivos como se estivessem pendurados.
E na árvore eu vou fazer umas linhas laterais para simular também um adereço nessa árvore. Agora, para poder utilizar os pontos decorativos, eu vou utilizar a Singer, coloquei no zigue-zague duplo, que é o ponto elástico, e coloquei na medida de 3. E agora eu vou só seguir a linha que eu já fiz, vou começar com a árvore e vou fazer essas linhas na diagonal. Estou utilizando para fazer esse ponto decorativo uma linha dourada. Utilizei o mesmo ponto para fazer a decoração nas bolas também. E agora eu vou mudar para o ponto reto flexível, que é um ponto mais espesso. A largura do ponto eu coloquei no 2. Agora eu vou começar a costura da argolinha da bola para a lateral do trabalho. A linha vai ficar assim. Eu vou fazer isso em todas as marcações que eu fiz para simular que os objetos estão pendurados. Pessoal, relevem o barulho da máquina de lavar, mas vamos lá. Então, depois de fazer as aplicações, eu fiz os bordados, utilizei alguns pontos decorativos da máquina para criar esses bordados. E um já está até pronto, que o nosso resultado final vai ser assim. Eu passei um viés aqui e essa é a parte que a gente vai dar continuidade aqui no nosso projeto. Eu cortei o viés com 3,5 cm para sobrar, para eu poder aparar na parte de trás, mas eu vou mostrar isso para vocês na máquina. Então aqui, depois de ter feito o bordado nessa parte aqui, eu vou passar uma cola de contato aqui para colar com a outra parte do filtro. Eu gosto sempre de colar, gente, para não ficar saindo do lugar, facilita demais o trabalho na hora de costurar. Então, eu tô aqui com a minha cola de contato. Vou colocar aqui num pedacinho de feltro mesmo, que meu plástico já até sumiu. Enrolar aqui no meu dedo, vou pegando um pouquinho e vou passando. Não é muita cola, é só para firmar mesmo o outro material que vai junto aqui, no caso o outro feltro, para não ficar deslocando de lugar. E aí, como eu falei anteriormente, vocês podem usar cola de tecido. Hoje tem vários recursos aí para esse tipo de trabalho. Então, feito isso, passei um pouquinho de cola. Eu vou colar agora a última parte, que o feltro do avesso do trabalho. E aí, aquela parte que ficou as costurinhas, vai ficar tudo escondidinho aqui atrás, não vai ficar aparecendo. Vai ficar dessa forma. Se por acaso ficar sobrando alguma parte aqui do círculo de baixo, a gente vai aparar com a tesoura. Ou se eu não tivesse passado overlock já nessa parte aqui, eu passaria overlock em tudo para fixar junto. Essa cola aqui, eu não posso colocar direto aqui porque ela esparramaria demais. E se colocar em excesso, ela passa para o outro lado e cria mancha. Essa cola, ela é para ser usada assim bem pouquinho mesmo. E essa não é cola de contato permanente. Ela é uma cola de contato, na verdade, que a gente usava até em serigrafia na confecção. Passa na madeira para poder colar e retirar a peça que vai ser estampada. Então, eu tinha 1 litro dessa cola. E agora eu comecei a usar para fazer artesanato, para não estragar, né? Pronto. Esse aqui tá sobrando bem, ó.
E aí eu já vou dar uma acertada aqui com a tesoura. Para ele ficar alinhado com esse de cima, que vai ser o meu guia para costura. O de baixo, ele pode ficar até menor, mas não pode ficar maior. Pronto, agora a gente vai lá para a máquina de costura para passar o viés. Tá quase finalizado aqui o nosso descanso de travessas. Panelas não vão para a mesa de Natal, né, gente? Normalmente a gente bota as travessas decoradas, bem bonitas, para enfeitar a nossa mesa. Então, isso aqui vai ser suficiente como apoio. Então, pessoal, aqui vai ser o seguinte: eu já tô aqui com o meu viés. Eu vou alinhar o meu viés aqui. Eu vou colocar esse guia bem próximo aqui ao calcador. Vou usar essa primeira linha aqui como base. E aí, a gente vai começar a costurar. O segredo aqui é que você não pode puxar esse viés, que senão quando virar para o outro lado, ele vai franzir o trabalho. Então, a gente tem que quase ir empurrando um pouquinho aqui para ele ficar folgado. Vocês conseguem ver aí, ó. Ele tem que ficar certinho, nem sobrando muito e nem faltando. Então, você vai só acomodando o viés e encostando ele no guia para a costura ficar toda certinha com a mesma medida. Então, vai fazendo devagarinho, sem pressa. Trabalho artesanal, a gente não pode ter pressa. Não pode dar prega também não, tá? Aqui ia dar uma preguinha, tem que arrumar. Vai encostando lá, ó, no aparelho. E aí uma dica também, quando chegar aqui no final, você pode inclinar esse viés já de uma vez, fazendo isso aqui, ó. Inclinando para baixo, para quando a gente virar, ele não ficar acima do que tá na frente, do viés que tá à frente. Vou costurar mais um pedacinho aqui. E aqui eu vou virar ele, que aqui eu já posso até tirar a guia. Pronto. Agora eu tô com mania de botar a mão ali atrás, achando que tô na máquina doméstica. Então, feito isso, eu venho aqui e corto, ó. Corto o viés e ele já tá na diagonal, tá vendo? Não preciso fazer mais nada. Agora, o próximo passo é a gente dar uns piques aqui, antes de virar o viés. Bem próximo à linha, mas sem encostar na linha. Eu tô cortando aqui algo em torno de 3,5 centímetros. Você não precisa medir isso, vai de olho mesmo aí cortando. Tem que fazer isso para não ficar repuxando. Quem trabalha com costura plana aí já tá mais acostumado. Bom, feito isso, eu vou começar a virar agora o viés para o outro lado. E aqui, tá vendo como eu inclinei essa parte do viés, ó, ele não fica para cima. Se eu deixasse ele ir reto, ele normalmente já fica mais largo do que o que tá para frente. E agora eu vou dar uma puxadinha assim, ó, em volta
do descanso de travessa todinho aqui, puxando, acertando, na verdade, esse viés na parte da frente. Vai dando uma puxadinha aí, não precisa empregar muita força não. É só pro, ó, como é que o viés já vai se acomodando para a parte de trás. E a gente vai acomodando esse viés, arrumando direitinho. Tem que esticar na parte da frente para ele não ficar embolado. Aqui ele não vai sobrar, vai ficar passando a costura, mas aí eu vou refilar com a tesourinha bem próxima da costura. Eu já fiz com esse objetivo mesmo, para ficar um trabalho até mais fácil de ser executado. Então, ó, adaptei aqui, acomodei na verdade o viés, ó. Ó como fica certinho. E na frente, olha que lindo, gente. Dá até vontade de pendurar. Fala sério. Isso é a importância do guia lá pra gente fazer a costura, ó. Olha como a borda ela fica toda por igual, bem próxima. Sempre vai dar uma diferença ou outra, né, gente? A gente não tem que buscar a perfeição, né? É fazer o melhor que a gente pode fazer. E tudo é prática. Eu não trabalho com costura criativa, mas eu gosto de fazer essas coisas. Igual agora é Natal, vou pra casa da minha mãe. Vou levar isso pra gente usar lá na mesa pra decorar. São trabalhos específicos. Então aqui, ó, já posicionei lá, baixei a agulha pra ficar firme e vou colocar o guia de novo, bem encostado aqui. Eu sempre falo isso na costura industrial, eu trabalho sempre com aparelho, gente. É quase que nós somos humanos, né? Então, para você fazer uma coisa mais perfeita, vamos dizer assim, a gente precisa de algumas ferramentas para isso. Então, os aparelhos estão aí para isso, para que o processo ele fique mais perfeito. Vou passar aqui primeiro nessa parte mais grossa. Pronto. E agora é só ir costurando aqui toda a volta. Vou arrumando. Devagar, sem empurrar o guia, mas encostando no guia. E vai arrumando, porque a parte de baixo ele pode escapar conforme a máquina vai puxando. Que eu vou passar de novo a costura. Essa minha máquina ela quebra bastante agulha se eu ficar dando retrocesso em cima de parte grossa, por isso que eu não faço, eu tô acostumada com ela. Agora toda hora eu tô botando a mão ali achando que é a máquina doméstica. Então, ó, o viés ficou dessa forma. Ó, vou botar ali na luz pra vocês verem, ó. Depois eu vou mostrar com a luz melhor. E agora o que a gente vai fazer? Essa bordinha que ficou sobrando aqui, que foi de propósito mesmo, para não ter problema na hora de costurar. Eu vou vir com essa tesourinha e vou refilando. O bom do feltro é que não precisa ter acabamento, ele não desmancha, né? Não é um material que solta fiapo, né? E aqui, ó, bem próxima à costura, eu vou refilando. Cuidado para não cortar a costura.
Pronto. Olha, que beleza. Então eu poderia finalizar aqui e falar que já está pronto o nosso trabalho. Só que eu vou passar um bordado nesse aqui também para eles ficarem todos no mesmo padrão e para aproveitar e mostrar para vocês ali o bordado da máquina da Singer. Aqui, gente, na Singer eu estou usando uma linha de pesponto. Comprei essa linha mais grossa para fazer esse trabalho especificamente. Na bobina eu botei linha comum de algodão, tá? Aqui o ponto tá no ponto de bordado no S1 e eu vou usar esse aqui que parece um galinho. Eu vou fazer todos com o mesmo bordado porque eu gosto que as coisas fiquem assim iguais, vamos dizer assim. Mas se você quiser, você pode usar um bordado em cada um. Eu vou usar o mesmo bordado em todos. Olha o acabamento, gente. Que primor que ficou. Dá até vontade de pendurar, ó. Poderia colocar um alcinho aqui, na verdade eu ia até colocar um alcinho aqui para pendurar na cozinha, antes de utilizar. Depois eu vou ver se eu faço. Mas dá vontade, não dá? Então vamos lá. Chega de conversa. Aqui eu vou me orientar pelo próprio viés, tá? Então fica muito fácil de trabalhar. Pelo próprio viés a gente vai circulando aqui, vai ficar um círculo perfeito. Segura a linha um pouquinho antes de começar o trabalho. E aí a gente vai costurar. Devagarinho. E só conduzindo aqui o trabalho. E tá aí, gente. Esse é o resultado do nosso descanso para as travessas aí da mesa de Natal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Comentem aí o que vocês acharam do trabalho, o que vocês fariam diferente. E já se inscreve no meu canal aí para os próximos projetos, para as próximas dicas. Caso vocês queiram, eu posso disponibilizar também os moldes dos motivos decorativos. Eu amei esse trabalho, espero que vocês também tenham gostado.